Bem-vindos ao podcast Amigos do Vale, temporada 2023. Como vocês sabem, a gente está aqui para contar a história das pessoas, mas eu vou pedir antes de qualquer coisa para se inscrever no canal. Se inscreve que a gente vai ter o sorteio de um smartwatch. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que a gente não podia deixar de trazer, que é o Tibagi. Boa noite, Tibagi. Boa noite, Júnior. É um prazer estar aqui contigo, ser convidado para esse podcast e a gente está aqui para contar um pouco da história da gente aqui no município de Braço Norte. Tibagi, primeiro eu quero começar perguntando da onde surgiu o teu apelido Tibagi? Ô Júnior, assim, na época eu e o João, meu irmão, a gente era criança e cantava na escola, inclusive com o Valdir Marcelino, com o Tami. Então esse pessoal, a gente fazia música na escola e tinha a dupla famosa na época, o sertanejo, era Tibagi e Miltinho. Então colocaram esse apelido na gente por causa da dupla Tibagi e Miltinho. O meu nome é um pouco difícil de dizer, o apelido pegou fácil e o João não, porque João é mais fácil e não pegou o Miltinho da dupla, né? Então só pegou Tibagi e hoje podia ser até ser colocado junto com o meu nome, porque é mais conhecido. Ninguém sabe o nome? O meu nome é mais difícil de... E como é que é o nome completo? Arcedino Marques Pereira. Não é tão difícil. Mas Arcedino é um nome pouco comum, né? Pra uma dupla já não daria. Não daria. Então a gente cantava na escola e surgiu esse apelido, dentre outros, né? Sim. Eu tive mais apelido, acho que tive uns 10 aí, rapaz. E onde é que vocês estudavam na época? Qual era a escola? Eu estudei 2 anos no Paraná, em Francisco Beltrano. Na verdade era município de Francisco Beltrano. Sim. Pertencia, mas era um distrito. E Nova Esperança. E daí Nova Esperança não, Barra Bonita. E eu estudei 2 anos lá. E quando viemos para Santa Catarina, de volta, a gente estudou no Anis Gualberto. Ah, sim. Mas é nascido aqui da região, em Armazém. Eu sou nascido em Travessão, mas Travessão. naquela época registrava a comarca era Armazém, então foi registrado em Armazém e ficou como nascido em Armazém. Daí vieram estudar no Anis Gualberto e a dupla começou a se formar, foi no Anis Gualberto, é isso? Isso, a gente era criança, cantava na roça, mas não tinha noção de nada, de nota, de altura, de voz, de entonação. Até porque a gente escutava no rádio, nos programas de rádio, naquela época a Rádio Nacional de São Paulo, Record. Então a gente escutava para aprender as músicas, era através da rádio. Escutava 2, 3 vezes a música e ia gravando na cabeça e saía. E ia saindo. E a música então entrou na vida de vocês já muito cedo? Muito cedo. Provavelmente aí com uns 9, 10 anos, por aí a gente já cantava. Ô Tibagi, na casa de vocês eram em quantos irmãos? Nós somos 8 irmãos, 4 homens e 4 mulheres. Todos nascidos aqui em Santa Catarina? Não, tem 2 nascidos no Paraná e 3 no Travessão. E das 5, dá 3 aqui em Braço Norte, na Floresta. Sim. Na verdade, eu conheço vocês tudo ali da Floresta? É os Caiana? Isso, a gente é natural dali, né? Natural dali não, Se criaram ali? Quando nós voltamos do Paraná, que o pai foi 2 vezes, voltou 2 vezes. Então ficou 2 anos de cada vez. Então, na última vez que viemos de lá, por volta de 69, por aí, a gente fixou a residência na floresta e ficamos por ali. Saímos uns 2 anos para trabalhar em Guaramirim, lá próximo a Joinville, mas voltamos para ali de novo. Deixamos a nossa casa, ficou ali e voltamos para ali novamente. E o Tibagi foi na Casan que trabalhou, né? Eu trabalhei em vários serviços, desde olaria, engenho de farinha, a empresa de estrada, construção de asfalto e onde precisava, porque a gente na época era pouco emprego em Braço Norte
A gente... Era mais rural? Daí o que tinha era olaria, era engenho de farinha no inverno. E a gente trabalhava no que tinha, Aparecia o serviço, tava lá. Mas chegou a trabalhar a maior parte do tempo agora no final antes de se aposentar foi na Casan, foi isso? A Casan foi 40 anos. E assim, com carteira assinada, a gente teve vários... Trabalhei na JB Barros, Coenco, na Vessel e Filhos e na oficina do Seu Domingo. Trabalhei nos Oliveira. Na Casa Oliveira? Não, lá no Trevo. Onde era o tubo lá? Tubos Oliveira. Então, a gente trabalhou até um pouquinho antes de eu casar, saiu o emprego na Casan. E a gente conseguiu a vaga e ficou ali. O Tibagi é lembrado por muitas coisas, entre elas o brincalhão, que está sempre em qualquer lugar, está brincando com todo mundo, mexendo com todo mundo. O Fornaza me comentou da parte de que ajuda muita gente, que foi líder do centro comunitário ali por algum tempo, e o Fornaza ainda me falou assim, quando ele comprou uma Pampa, a Pampa não era dele, porque todo mundo usava, o carro não parava em casa. A gente tem aquele ditado, né, que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Sim. Mas assim, no que a gente podia fazer, ajudar as pessoas, a gente ajuda ainda, né, no que precisa. Sim. Tem um coleta de a pessoa não tem lá um guarda-roupa que não usa mais, sempre tem alguém que precisa. E não tem quem carregue para um lado e para o outro. Não tem quem carregue, então a gente fazia esse trabalho até porque estava de presidente do centro comunitário. E o pessoal vinha conversar e pedir alguma coisa? CAEP, da igreja, então o pessoal sempre esteve envolvido. Então o pessoal ligava, se tinha disponibilidade de buscar, a gente buscava. Quando não tinha de imediato para quem doar, já deixava lá no centro comunitário, daqui a pouco aparecia. Sim. Algumas pessoas. Até comentou aqui ainda há pouco em off que chegou a ter um centro com uma parte ocupada lá com material que o pessoal doava. Que as pessoas iam doando desde roupa, calçado, cesta básica, o que desse a gente ia armazenando, e a hora que alguém precisasse, era só pegar. E na época chegou o pessoal do Haiti, assim, que foi vindo muita gente, e eles não tinham vinham com a roupa do corpo, bem dizer. E lá era quente, aqui era frio, né? Então a gente fazia no que podia ajudar as pessoas. Sim. Enquanto brincalhão, a gente conta as histórias aí, né? A gente tem história de vida, assim, mas de brincadeira, de amizade com as pessoas. Sim, é de pegar no pé um do outro. Pegar no pé, contar piada, essas coisas assim. A música continuou com vocês e continua até hoje, né? Porque vocês são bem conhecidos na região por tocar em festa. A gente sempre cantou, não chegou a ser músico mesmo, na verdade, né? Mas a gente sempre canta em festa, aniversários, onde chama a gente para ir, a gente vai. E agora em 2019, final do ano de 2019, a gente gravou um CD até para recordação da música, até porque assim, o pessoal dizia, o Tibagi e Tijuão cantaram aonde? Então a gente teve só para lembrança o CD da família Caiana. Isso, da família, e com 16 faixas, uma inédita, uma que é composição da gente mesmo, que nós fizemos, e em homenagem para o nosso pai. Então é uma inédita. Tu tivesse a honra de participar com o Fornaza também e o Luiz Antônio no Música no Vale, né? Ali são as pessoas especiais que a vida coloca no caminho da gente, né? Vai aproximando. O Luiz, o Fornaza, o Galbi, o Ivan, Betinho, esse pessoal que participava do Música no Vale, o Fafá, o Jack, o Miranda, o Tony Miranda. Então esse pessoal foi, e a gente continua com amizade igual com o Luiz Antônio, com o Fornazinho, amizade descompromissada
deles com a gente e até a gente com eles, né? Então foi muito bom, a gente teve em torno quase de uns 9 anos ali junto. Tu estava desde o começo junto com eles? Não, desde o começo não, mas já em seguida o Fornazzo convidou pra gente gravar um programa. E foi ficando. E dali eu já fiquei. Já assinou o contrato. Assinei o contrato ali. Na época participou, foi a dupla, Tibagite e João. Isso, primeiro contato com o programa foi a dupla Tibagite e João. Foram para cantar. Para cantar e contar a história de vocês. Contar histórias e ali, nós nesse programa nós gravamos uns 4 ou 5 nós cantando. Sim. E daí depois a gente já procurava levar gente que sabia que cantava na região. A gente procurava ajudar também. Sim, até porque precisava de mais alguém para conhecer a gente, botava ali, não, vamos levar para mostrar o que tu faz. É que até o programa era para isso. Sim. Era um programa para trazer talento da região. Para mostrar os músicos que estavam dentro de casa. Isso, música porque tem muita gente boa de músico. E Tibagite e João, nós cantamos o primeiro programa de rádio que a gente fez foi com o Valdir Marcelino, com o Padre Valdir na Verde Vale. Na Verde Vale, no programa Encontro de Violeiros, lá em Armazém, hoje eu acho que não existe o restaurante Sete Açudes. Então... Eu acho que não tem mais. Eu acho que não tem mais. Então, na época, foi o primeiro programa de rádio que a gente fez. Que, na verdade, ia na comunidade, gravava... Gravava e passava aos domingos... Nos domingos na rádio. Na rádio. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Provavelmente, ali uns 30 anos, por aí, eu acho. Faz bastante tempo. Mais ou menos, uns 30 anos. Qual era a referência musical de vocês? Eu e o João, a gente era meio... A gente era meio adversário em tudo, né? A gente cantava junto, mas era irmão da mesma, mais ou menos quase a mesma idade. Então, ele torcia pro Corinthians e eu pro Santos. Pra dar briga na hora do jogo. Ele gostava, tinha umas duplas antigas, Zilo e Zalo, o João gostava, e eu gostava de Jacó e Jacozinho, que era as duplas da época. Sim. Tinha um Carreiro, tinha Tibagi Miltim, como já foi falado no começo, o Tonico Tinoco, e Zique Zeca, Liu e Léo, Lourenço Lorival. Então, mas assim, a gente já tinha era meio uma disputa da gente, um que o gostava, o outro não torcia o nariz. O outro não torcia mais, era meio a rivalidade, mas a gente continua na amizade com a dupla, e a amizade desde criança e até agora. Só deu certo. Só deu certo. O CD de vocês, pra onde vocês souberam assim que foi o lugar mais longe que já foi? Porque a família é grande, né? Olha, assim, ó, pelo que o meu pensamento, ele já foi tocado fora do Brasil. A gente fez um programa para uma rádio de São Paulo, lá interior de São Paulo, agora não me recordo o nome agora da cidade, Itatiba. A Rádio Rosto Itatiba é uma rádio, eu acho que é de internet. Sim. E ela fazia propaganda da Sanyo do Japão, de salgadinho que brasileiro servido no Japão. Então eu acho que já teve alcance internacional. Internacional. Não que a gente fez sucesso ou coisa assim, sim, mas que chegou lá. Então, hoje em dia, com a internet, nós estávamos cantando numa rádio de Orlando, na Rádio Cultura. Eu tenho um compadre haitiano que estava no México, estava escutando o programa lá, assistindo o programa lá. Não tem mais fronteira. Então hoje não tem mais fronteira, né? Mas a gente não sabe nem a dimensão que tem o que a gente está falando aqui, onde vai chegar? Onde é que vai chegar? Na verdade, vai ser um arquivo para as gerações Isso. futuras ver o que acontecia, né? E pra gente não perder a história, não perder o que acontecia. Por exemplo, vocês iam pro Paraná, iam trabalhar lá, provavelmente era o quê? Era no interior? Era interior, Lavoura. Na época era tudo... Era município de Francisco Beltrão. Sim.
Então tinha várias localidades com distância até de 20 a 30 quilômetros da cidade, da sede. E eram os locais o lugar onde a gente morou. Nós moramos 2 vezes lá. O nosso pai era um pouco sonhador e muito trabalhador. Então Ia atrás do sonho. ia atrás do sonho até que se fixou aqui na floresta Em Braço Norte e ficou. e ficou. Mas vocês, como falasse, vocês andaram bastante no Paraná, Joinville, Isso. para bastante lugar. A cidade de Guaramirim a gente foi com uma empresa de asfalto, que fazia asfalto, a empresa Beta. Na época foi feito o asfalto da BR-101 a Jaraguá do Sul. Então a gente participou, tivemos 2 anos trabalhando lá, em 74, 76. Ficamos 2 anos, depois voltamos. A gente, um dos ideais do pai era a gente estudar. Sim. Ele perdeu algumas oportunidades porque para os filhos poderem estudar, para ter chance Para de dar um estudar. futuro. Quem não estudou foi porque não quis, né? Porque optou Por trabalhar? por trabalhar. Até porque trabalhar a gente tinha que trabalhar, mesmo estudante tinha que trabalhar. Sim. Não é igual hoje que Não, outro faz outro. Não tem como. Então a gente fazia. Na época de 74, antes da enchente, eu trabalhava no engenho dos Bianchini, aqui da família Bianchini, do Exídio, do Joaci. Ia de madrugada para o serviço, para chegar às 6 no serviço. 5:30, 6 horas, vinha rápido para casa, correndo para ir estudar. Chegava meia-noite, 11 horas, meia-noite. Já tinha que dormir para o outro dia, já está pronto Acordar para trabalhar cedinho. de novo. Andava mais ou menos quantos quilômetros a pé? Olha, da floresta lá no quilômetro 2, hoje próximo à subestação da Celeste lá, Já era lá. era lá. Então, na época não tinha estrada ainda, esse asfalto, essa estrada do asfalto não existia. Da floresta tinha que vir aqui pela coloninha para chegar Pra voltar. para ir lá no Bianchini. Então a gente cortava na época por os pastos, saía lá onde hoje é o Doce Áurea, onde é o Abel, saía na estrada. O Bianchini ali de máquina, Isso. que era Bianchini. Passava por ali, saía na estrada geral e em torno de 40 minutos andando Bem rapidinho. para ir e para voltar. E na época, tinha muitas casas ao redor de vocês ou era poucas? Aqui na floresta? Quando nós chegamos na floresta, tinha em torno de umas 5 famílias. Sim, família, né? Casa tinha mais, devia ter umas 10, porque a floresta na época era só uma rua. Ah, aquela rua do... Entra aqui próximo ao Bar do Baixinho. Entrava bem onde é o Bar do Baixinho. Tá, Hoje foi mudado um pouco. que é a principal ainda hoje Isso. da floresta. Aquela rua, só tinha aquela rua e lá próximo ao cemitério tinha hoje a Padre João Bosco, naquela época, se eu não me engano, era Princesa Isabel o nome da rua. Então tinha as 2 ruas só ali. Não ligavam uma com a outra. A principal que passava para ir pro Rio Bonito? Isso, que é para Tubarão, que era a estrada geral, era essa. Era ali? Era ali. E tinha as 2 ruas mas não tinha ligação uma com a outra. A ligação era pela estrada geral aqui em cima. Então tinha na floresta devia ter umas 10 casas, em torno de umas 5 famílias, 6 famílias. A diferença de hoje é muito grande. Hoje a floresta já é maior do que muitas cidades em Santa Catarina, né? A floresta eu acho que é um dos maiores bairros de Braço Norte. Tirando o Rio Bonito, eu acho que ainda o Rio Bonito é maior. Será né? que é maior? Pode ser em espaço, né? Mas espaço, em quantidade de pessoas acho que não. Eu acho que em quantidade de pessoas, o São Francisco é um bairro grande, a União também é um bairro grande, mas a floresta é um dos bairros quase maior, porque pega aqui do Trevo, vai até lá no Custódio Sombrio. Sim. É floresta. É que na verdade já emendou tudo, né? No Rio São Bonito. Mateus,
o São Mateus, tudo acho que pertence para a floresta. Sim. Os irmãos foram crescendo e ficaram todos ali? Ou tem alguém que mora fora? Todos moram por aqui perto. Todos eles? Todos. No São Francisco tem uma irmã no São Francisco. Hoje quem mora mais longe é uma irmã no Bom Retiro. Que é aqui em São Lugero? Que é São Lugero. O pessoal mora tudo por aqui. O Janir mora na União, tem 2 que moram na União. O João mora na Floresta, o João, a Salete, a Rosa. Todos irmãos vivos? Tudo irmão vivo. Graças a Deus os irmãos é tudo vivos. A gente só não tem mais hoje os pais, né? Sim. Tu é o mais novo deles? O mais velho. O mais velho? O mais velho aí, ó. Eu achei que era o mais novo. Não, o mais velho. Enquanto vocês tocavam, vocês tocaram já muita festa. Um perrengue, uma coisa engraçada assim, que na hora foi uma correria que aconteceu, que tu lembra? Assim, ó, a gente não chegou a dar uma coisa... Grave porque grave. É família, né? Mas a gente já foi lugar que alguém convidou, chegamos lá, o pessoal não estava esperando. Né? Tem essa surpresa. Então, chega lá, a festa é outra coisa. Nós fomos para o aniversário, chegaram lá numa festa junina, o pessoal cada um levava a sua bebida, então lugares assim que a gente chegava e um amigo convidava, vamos lá na festa lá, vamos lá. Estou te esperando. O pessoal está te esperando, chegava, atendia a gente bem, sim, recebia tudo, mas não era esperado. Já não era esperado, né? A gente estava um pouco de intruso, mas assim, no mais não... Todo mundo se conhecia também? Todo mundo se conhecia, nunca deu assim uma coisa de fora do... De dar intriga, até porque vocês tocavam bastante, tocam ainda em festa de família, né? Festa de família, aniversário de família, o cara, empresas, o cara quer fazer um encerramento, um 1º de maio, então a gente vai para... E tu falasse ali que vocês tocavam no Anis Gilberto ali com a dupla, vocês chegaram a ter banda? Não, na época assim, em Braço do Norte tinha poucas bandas, né? Sim. Tinha o Antônio Dias, que foi... Era os Pirilampo, ele teve vários nomes do grupo dele. Sim. Tinha o Zé Paulo cantava, que era... Do Seu Biro? Não, o Zé Paulo, do Seu Biro. Do Seu Biro, da Dona Cesarina. Isso. O Zé Paulo, que era músico. O Zé Paulo, o Toninho, música de carteira, que é músico de carteirinha. Sim. Tinha os irmãos, os cunhados do seu Zé da Silva, lá do seu Zé, irmão da Dona Cláudia. Sim. Que tinha o conjunto. Então era pouco banda, conjunto, era poucos, então sim, não tinha... Até porque era muito caro o instrumento, né? Não. E assim, o que tinha? Violão e gaita deu, né? E já levantava um poeirão, né? Já levantava um poeirão. Então depois, até uma época no colégio, tinha uma gincana, a gente tinha que levar músico de carteirinha, então, que tinha carteirinha. Então, foi uma disputa pelo Toninho e o Zé Paulo e esse pessoal aí que tinham... Que era um músico de carteira? Que era um músico de carteirinha, para levar na gincana para ganhar ponto, né? O Tibagi toca violão, é isso? Violão. E o Tijuão? Não, ele só canta. Só canta? Ele costuma dizer que ele só puxa a corda do sino. Instrumento de corda só da igreja. De corda só da igreja. Eu vi que tu trouxe um livro. Esse livro, ele tem um... Ele é um livro que o Xuxa gravou, escreveu. Sim. E são os homens que fizeram um pouco da nossa história. Da história de Braço Norte. Então tem o meu pai, José João Pereira Neto, eu acho que é 169, eu acho, a página. A página. Então são de pessoas que... E o meu nome também está num livro do Edson de Oliveira. Esse livro eu não consegui, que são os apelidos mais famosos da cidade, né? Então tem esse livro com o pai foi imortalizado com a lei, né? O nome de rua, hoje lá no Rio Bonito. Então tem o nome de rua José João Pereira Neto. Ele trabalhou também em firma de estrada, na roça,
junto com a minha mãe, os dois trabalhavam muito e a gente também trabalhou muito, porque a criança tinha que ter, não tinha emprego, então tinha que trabalhar o quê? Na roça. E tinha que ter uma ocupação. Tinha que ter ocupação. Hoje, onde fica a Metasul, era a nossa roça. A Metasul do Rio Bonito. Isso, essa do Rio Bonito, aqui na rodovia. E na Uruguaia ali. Então, a da Uruguaia aqui. Da Uruguaia. Ali a gente, na época, tinha umas madeireiras, que era do seu Lauro Mates, o seu Luiz Quilcampo, que era pai do Milton do restaurante ali, que antes tinha o restaurante, o Milton da Maria, marido da Maria vereadora. Ah, sim, do Hotel dos Viajantes na igreja. Então o seu Luiz, o seu Donato, eles tinham madeireira e tinha que ter um reflorestamento. Então na época eles compraram aquele terreno daqui do Jardim de Areia até lá na Uruguaia, quase na Uruguaia. E plantaram pinos e eucalipto e deram aquele terreno para a gente plantar de graça, né? Deram para cuidar do terreno, sem cobrar renda, para cuidar dos pinos, do eucalipto. Então bem onde a Metasul lá era a nossa roça. A gente plantava, ia para a roça. A gente costuma dizer que quando nós não estávamos cantando, eu e o João, a mãe podia apartar que nós estávamos brigando, mas era... Então era mais ou menos assim, né? E o pai, ele trabalhou no banco, vigilante em todos os bancos aqui da região. Sim. Na época o seu Vilmar, o Andrino, era o vigilante também. E o pai aposentou-se como vigilante. Como vigilante. Isso. O João trabalhou no banco também, né? Na Caixa. Trabalha ainda. Ele ainda trabalha. Nós começamos muito serviço junto. Na Casan, inclusive, nós entramos no mesmo dia trabalhando na Casan. Na empresa Beta, nós entramos no mesmo dia, nós dois. Estavam se brigando, mas estavam sempre juntos. Sempre junto. No Vessel Filhos, ali na oficina, trabalhamos juntos também. Então, daí chegou uma parte, depois de uns 10 anos na Casan, ele passou no concurso para a Caixa e foi onde a gente separou de serviço mais. Se não, estava lá até hoje. Isso. Na JB Barros também trabalhamos junto. E tu falasse da parte do esporte ali. Era envolvido com futebol? Nós tivemos assim, não sei se tu acho que não vai lembrar, tivemos o time do Grêmio Esportivo Braço Nortense, que era um time aqui da Rua Severino Sombrio, o Popular Congo, né? Uhum. Que foi formado, e ainda eu naquele tempo eu era solteiro ainda, era um piazão, então o Nirzo e o seu Luiz, pai do Vils, que formaram o time, o Mário da Rosa. Então teve em torno de uns 15 a 20 anos o time. Desse time depois separou, uma parte formou o Atlético Braço Nortense. Uhum. E continuou o Grêmio. Enquanto tinha campo, né? Porque a gente ficou um período sem... jogava, o pessoal cedia o local para fazer o campo. Uhum. Enquanto tinha campo, o time aguentou. Depois teve mais um tempo, que daí foi devolvido o terreno por causa do loteamento. E ainda aguentou um tempo, mas jogando em outros campos, alugava campo, jogava. Uhum. Mas daí com o tempo foi indo, acabou. E assim, futebol salão, a gente tinha o time da casa, a gente nunca foi bom em futebol, né? Mas tava sempre junto. Mas era caneleiro, né? Caneleiro. Então, o mais assim que igual eu fui no futebol, foi pela Casan nos campeonatos internos da Casan, que a Casan fazia no estado inteiro, campeonato regional, e nas regionais, né? Sim. Não é regional. Nas regionais, e iam
E uma equipe de cada regional todo ano fazia um torneio, um dia em Chapecó, outro dia em Joinville, um ano em Chapecó, um ano em Joinville, um ano em Rio do Sul, Videira, Lages. É bom para os funcionários se conhecer também, né? Mas a nossa casão em Tubarão era muito fraca. Nós ia na Braço Nortense, chegava os caras de Chapecó naquelas naves, chegavam lá em cima já, né? Mas era divertido. A gente ia pra... Levava o violão, de certo? O violão era sagrado, né? O violão desde a escola a gente já levava para matar aula. Já levava o violão. Então, eu participei uns 4 anos, 5 do campeonato do SESI pela Casan, jogando de goleiro, né? Uhum. Então, disputamos uma final com a rede ferroviária em Tubarão. Mas não deu de ganhar, mas chegou na final. Mas chegamos na final, foi bom. Tivemos perto de ser campeão. Por coisa de 1 minuto, 2, não fomos campeão, mas... Aquele minutinho de bobeira. Até porque a rede ferroviária era uma potência no futebol. Eles levavam, eles fichavam o pessoal só para jogar, né? Só para jogar, só para dizer que era funcionário. Para dizer que era funcionário, mas eles tinham uma seleção. Era Queca, era Michos, esse pessoal aí. Na época do Interempresa, a Modular chegou a ter isso em Braço Norte também. A Modular, Doceara, Brasil. Sim. O Água da Serra, sempre tiveram time bom, né? Até porque a Água da Serra é uma das empresas mais velhas de Braço Norte. Acho que até mais velha que o município. Água da Serra e Doceários, eu não sei qual é a mais velha dos dois. Mas eu me lembro de Doceária, onde hoje é a revenda de moto, aqui onde é a antiga sinaleira, onde é a Casan. Tá. O escritório da Casan, ali era o Doceária, era ali. Nós era criança, já tinha Doceária ali. Era ali. E depois virou a Grossel, que era a mesma empresa da família. Isso. Mas isso... O estádio municipal era ali também, para baixo um pouquinho, onde é o posto. O posto Enig? O posto do Mar, né? Do Mar. Que hoje é o Leão. Hoje é o Leão. Então ali era o estádio municipal. Era tudo pertinho. Tudo pertinho. O cemitério era ali perto da Casan? Onde é a Casan, ali era o cemitério municipal também. Na casa do juiz? Isso. Ali onde é a rede feminina hoje? Rede feminina. Então ali era o cemitério. Tudo pertinho aqui, tudo porque pertinho. Não era tão desenvolvido também, né? Eu me lembro do primeiro calçamento em Braço Norte. Foi no lado da igreja, na rua no lado da igreja. Aquelas lajotinhas quadradinhas? Isso. Paralelepípedo, né? Parecia um sabão quando chovia. Então, ali, eu acho, se eu não me engano, o prefeito era o Ladir Fornaza. O tio do Fornaza. Do Fornaza. E do Ronaldo. Isso. Na época, o meu pai trabalhava na Nevada, no engenho de farinha, e eu trazia comida para o pai meio-dia. Então eu me lembro que o pessoal estava calçando a rua ali. A gente vinha às vezes até atrasava para chegar com a comida, porque ficava olhando ali o pessoal trabalhando. E nessa época era uma coisa diferente, né? Não. Porque era tudo estrada de chão. Muitas ruas ali nem era rua direita, era só uma travessia, né? O centro aqui já era desse jeito, já era um pouco... Os quadradinhos. Já era os quadradinhos. Mas daí tinha a rua Frederico Kirti, a Abissínia, né, na época. Tem a rua que eu moro lá, Padre Jacó Luiz Nebo, que é a mais conhecida por Rua Texaco, por causa do posto que tinha lá na entrada. Essa do posto eu fiquei sabendo não faz muito tempo que tinha um posto ali. Ali tinha o posto Texaco, onde é a WC. E depois, um pouquinho depois, aqui na esquina, onde tem aquele lote vazio ali, onde tem um estacionamento. Do lado da WC? Não. Não, para cá, onde tem aquela a escola ali. Tá. Do lado do seu Elias ali. Isso, ali teve um posto também, o posto de Piranga, que depois eu acho que aquele foi o que foi lá que é o da Mazinha lá, ou do
o Enig, eu não sei dizer qual é dos dois. Uhum. Mas ele era ali, tá? Depois foi mudado. Até porque a cidade não era tão grande assim, né? Tinha a Severino Sombrio, que é o Congo, Sim. o Abissínia, que é a Frederico Kirt, e a Padre Jacó Luiz Nebel ali, aqui na praça, né? Que era a rua mais antiga. E daí fora isso era aquela principal que ia pro Rio Bonito, que ia para Tubarão. Rio Bonito. E daí a floresta, mas a floresta não chegava a ser rua, era quase um caminho de roça. Eu lembro de que a Nani, a filha do seu Daniel Brenning, falou que ali na coloninha ali era tudo pinguela também, porque passava um monte de corguinho e era só entradinha de rua. Nós ia para a escola por ali. Nós vinha pro Anos Galberto por ali. Então, na coloninha era uma tauba para passar no corguinho. Ali pro colonial passava, né? Pro colonial aqui tinha a rua normal. Ali também tinha a rua, mas ia de um lado e do outro. E ali tinha uma tauba. Tinha uma tauba que a gente passava ali, não tinha ponte. Daí no outro lado tinha o seu Chico Satiro, o pai dele, que fazia o corda de cipó, no outro lado ali. E na esquina onde era o Prá, tinha uma serra-fita, que era do seu Donato, que o campo. Do pai do Israel hoje, que mora no outro lado da rua. Da Dona Tida. Os filhos moram ali ainda. Ali era uma serra-fita. Que hoje, bem dizendo, centro da cidade. Centro da cidade. A gente vivia na cidade. Eu fui engraxate, fui coroinha, então a gente... Cresceu junto com a cidade. O Valdir era o coordenador dos coroinha na época. Era metido já. O seu João Torres. E tinha em torno de uns 50, eu acho que de 50 a 60 coroinhas, tinha de 50 a 60 engraxate, né, em Braço Norte. Então, hoje não se vê mais isso, não se vê, né? Até porque não existia tênis. Era só sapato. Os moços, os rapazes, era tudo sapato. Então, o jardim ali, a gente acabava a missa, era a festa dos engraxates. Era uma briga para ver quem pegava mais. Quem pegava mais engraxate. Isso mais ou menos com que idade? Tu lembra disso? 10, 12 anos, por aí. E era só aqueles... Eu lembro que a igreja passava uma rua na frente dela. Tinha duas ruas na frente. Onde é a quadra da igreja hoje. Ali tinha duas ruas. Uma que vinha da prefeitura e uma que cruzava na frente, era isso? Não, duas cruzavam na frente. Vinha uma da prefeitura. E daí atravessado na frente da igreja tinha duas também. Duas ruas do lado da outra. Isso, duas ruas também. Eu lembrava que era alguma coisa assim, mas não sabia que era duas. Era duas ruas. Sim, eu fui juiz de futebol. Xingava muita mãe. Juiz de futebol era um problema. Futebol salão, no ginásio. Mas o pessoal respeitava mais, né? Respeitava, até porque tinha punições, tinha punições de... Às vezes tu ficava... Só tinha o ginásio para jogar. Primeiro era as quadras, né? Tinha o Rio Bonito e atrás do Clube do Rio Bonito tinha uma quadra em Dom Joaquim, que era as quadras onde o pessoal jogava futebol salão. Depois veio o ginásio. Então, vamos supor, o cara que gosta de jogar, tu fica um ano suspenso. Vai jogar onde daí? Vai jogar onde? Então, o pessoal se cuidava. Mas optei campeonato em Rio Fortuna também, mas foi pouco tempo. E o pessoal jogava de que chute? Na época? Não, daí já no ginásio aqui já era tênis. Mas o que chute já foi uma inovação, né? Que tinha o sapato, sei lá, o chuteira, porque jogava campo. Aí quando veio o futebol salão, já começou a aparecer vinha o que chute também. Então o que chute o cara usava para jogar e usava para ir à missa, usava para... Era o mesmo tênis. Era o mesmo tênis para... E tinha que cuidar, né? Tinha que cuidar. Isso quando um vinha para a escola de manhã e o outro vinha à tarde com o mesmo... com o mesmo que chute. Com o mesmo que chute. frequentava a escola duas temporadas. Era mais ou menos assim. Qual era a maior dificuldade daquela época?
Era emprego, porque assim, ó, coisa para te gastar muito não tinha. Sim. Comprava, vamos supor, o casal comprava o quê? Arroz, feijão, sal. A maioria plantava ainda, vamos supor, feijão, arroz, plantava, batatas plantava, aipim se plantava. As verduras, tudo? Verdura, plantava tudo. Então comprava o quê? O sal, o açúcar. E a carne. E a carne. Isso, o açúcar ainda tinha gente que fazia, o açúcar mascavo, açúcar grosso, né? E era comprado pouca coisa, não tinha muita oferta de... Não tinha nem onde sair? Comprava peixe e carne. E só? E as coisas, sal, porque o sal não tem como... Na época já tinha dancidez? Não, né? Não, a dancidez já veio depois da estrada, né? Que aqui tinha os salões, né? Tinha o salão da Dona Antoninha e tinha aqui no Congo tinha o salão, na Bicino acho que tinha um também e tinha o Cruzeiro. Era o salão de dança? Então naquela época ainda tinha a separação de preto e branco, salão de preto, salão de branco. O salão da Dona Antoninha era o salão de branco e no Congo, aqui no Severino Sombrio, o salão de preto. O branco entrava, mas não dançava. E lá na Dona Antoninha o preto entrava, mas não dançava. Não tinha discriminação. Dançar. E tinha o Cruzeiro que não entrava nem o preto nem o branco pobre, né? Era só pra elite. Era só a elite na época, né? Hoje não, hoje basta o cara ser sócio ou contratar, alugar o salão, o local. Mas na época não, na época era diferente. Eles é que escolhiam quem podia e quem não podia. Depois daí veio o Rio Bonito, né? Que o Rio Bonito era foi muito famoso. Os bailes de carnaval? Baile de carnaval. Aí saía para Travessão, saía para as outras localidades e baile, assim, era... Para aproveitar. Rio das Furnas, São Maurício. Era os bailes de comunidade daí? Era baile de comunidade. De festa de igreja. Festa do Grão-Pará? Grão-Pará. A dança-indês já veio já depois, sei lá, eu acho na década de 80 por aí, que ela já veio. Assim que saiu o asfalto ali? O asfalto foi 71, 72, que foi feito o asfalto 73. Mas vocês participaram da construção desse asfalto ou não? O meu pai trabalhou na abertura da estrada. E depois nós trabalhamos, meu pai e o João, nós trabalhamos na construção do asfalto de Gravatal das Termas, hoje onde é a Dins ali, Arauto Dins, até ali já tinha asfalto, então foi feito dali a Criciúma. A gente trabalhou nessa empresa também. Mais ou menos uns 2 anos também? Foi mais ou menos nessa faixa. Eu trabalhei menos porque eu entrei primeiro e saí primeiro, porque daí eu saí para fazer estágio no colégio e eu trabalhava no almoxarifado, e daí o meu pai e o João continuaram até Criciúma. E daí tu não chegou até lá? Foi até onde só? Eu fui até... O asfalto tava Rio Maior, por ali. Ali antes de Uruçanga? Isso. Mas já é bem longe, né? Foi. Das Termas até ali. E daí o meu pai foi até Criciúma, meu pai e o João. Até o fim. Até o fim. Aí daí depois, nós saímos pra Kazan. Isso em 78? 8? Maio de 78 nós entramos, dia 2 de maio. Daí entrou na Kazan e não saiu mais? Não sai mais. E o pessoal todo mundo conhecia? Hoje todo mundo conhece, na época já era mais fácil até, né? Na época assim, a gente já era conhecido, mas com a Kazan ficou mais conhecido. Porque uma época a Kazan era nós. Não era físico, não era lá o escritório. Eu lembro que todo mundo falava Tibagi da Kazan. A Kazan era nós. Então a gente tinha que ter um cuidado com as coisas que fazia, porque era assim, ó, se eu brigasse, vamos supor que por um acaso brigasse na rua, o Tibagi da Kazan brigou. Então não era o Tibagi... Não sujava só o nome Caiana, dele. Não, sujava o nome da empresa. Então a gente tinha que ter um cuidado. A Kazan era
a gente atendia em casa. O pessoal ia lá para resolver o problema. Ia em casa para resolver. Procurar gente em casa. Inclusive a gente não tinha carro, era de bicicleta, carrinho de mão. Como desse de trabalhar E ia fazer uma ligação, vamos supor, saía de carrinho de mão ou botava a picareta na bicicleta, uma pá e uma picareta amarrada na bicicleta. Para ir trabalhar. Para ir trabalhar. Quem é que faz isso hoje? Hoje é tudo, para cada setor tem um carro, tem uma equipe e a gente era tudo, atendia, fazia o serviço. Trabalhava no tratamento, atendia no escritório, trabalhava na rua, fazia rede de água. Fazia tudo que precisava na Casan. Precisava fazer, a gente fazia tudo. Fazia tudo. No tratamento ali, porque o tratamento em Braço Norte é bem velho, né? Eu digo, isso. Já aconteceu há muito tempo atrás e já foi implantado. Tem uma dificuldade para tratar a água do rio aqui ou é normal? Não, aqui é tranquilo. Eu trabalhei a maioria do meu tempo de Casan foi aqui no tratamento. Então, a época até a cidade pequena, era um tratamento pequeno. Então era uma estação para 10 litros por segundo. Uhum. Era diferente dessa de hoje, era um tubo de ferro, dois tubos de ferro, um era decantador e floculador e o outro era filtro. E dali só tinha de concreto na época a casa, né, que é a casinha. Uhum. E uma das caixas d'água, um do reservatório que tem até hoje ainda. Depois, em 96, se eu não me engano, era no governo Paulo Afonso, foi inaugurado já a estação aberta com decantador assim de concreto, uhum. Filtro. No estilo de piscina? No estilo... Não chega a ser piscina. No estilo mais moderno. Sim. E agora, isso para 50 litros por segundo. Mas quando eu saí da Casan, já estava em 77, 78. Aí a mesma estação de 50 litros por segundo, mas já estava defasado em 30 e poucos, 37 por aí, 38. Porque a cidade foi crescendo muito. Cresceu muito rápido. A cidade cresceu muito com a Modurarte, com as Modurarte, uhum. e com água tratada, porque tinha lugar que não dá de fazer poço. Hoje em Braço Norte, para falar, um poço artesiano na cidade é difícil ainda ter um poço que... Uma água boa. Água boa, que funciona. E hoje aumentou muito a rede de alcance da Casan, porque... Isso. O Capitel já chega a água da Casan hoje, que não chegava. Lá na Sete Voltas, na entrada do Azeiteiro. Para cá, para Uruguaia, lá no CTG. Sim. Então, vai cada vez aumentando mais. Então, agora a Casan, eles já estão fazendo uma ampliação ali, provavelmente por 150 litros por segundo. Eu tive ali já... olhando, mas assim não me liguei a quantia aqui. Sim. Mas eles estão fazendo mais reservatório, vão fazer mais acho, na parte mais alta aqui pro Rio Bonito, para ir com bomba para lá, joga lá com bomba para distribuir. Para distribuir, provavelmente, eu não sei se no São Mateus ou lá no Sertão, provavelmente. Uhum. Que vai ser. A nossa água de Braço Norte, ela é uma água com pH neutro. O rio nosso. Uhum. Ele é um pH de 7,0, então é um pH neutro. Ela é uma água fácil de tratar. Ela dificulta um pouco quando dá muita chuva, mas ainda... É o lodo, não é nem... mas ainda é uma água fácil de tratar. O sistema é bom. Porque a gente tem o mito de que o pessoal joga muito bicho no rio, né? Isso é uma questão de educação, Sim. sei lá, de
higiene, eu não sei nem como é que a gente diz isso, mas... Descaso, na verdade. Porque assim, ó, o pessoal diz, Braço do Norte, a água é do rio. Mas assim, se tu olhar, nós não temos água, nós não temos um rio, que, vamos supor, o Rio das Corujas, Rio Santo Antônio. Ele podia ser um rio que, tratado, porque ele nasce dentro de Braço do Norte e morre dentro de Braço do Norte. Ele podia ser um rio cuidado. Sim. Tipo, eles fazem São do Gero. São do Gero, tu para construir uma garagem, tem que ter, se for para acima de onde pega água, tem que ter autorização e não tem Porque conversa. É preservado. Não tem conversa, preservação. Então, vamos supor que aqui, o rio que nós temos aqui é o Rio Santo Antônio, mas não sei se daqui uns anos ele pode, ele dá conta. Então, não... Eu penso que a salvação para o tratamento de água na região aí de Ibituba para cá, Laguna, Capivari, Tubarão, vai ser a construção de um tratamento aqui para cima, tipo Santa Rosa, Nitápolis, ou lá no armazém. Que é água... Tem uma parte do armazém que é água mineral, né? Rio Fortuna, mineral. E assim, ó, lá no armazém tem aqueles rio Capivara, que é rio de muita água. Então, provavelmente, eles vão fazer igual fizeram lá em Criciúma, na região de Criciúma, o Rio São Bento. Eles pegaram uma furna de serra, com nascente de 2 ou 3 rios, e fizeram uma barragem. Para dar conta para as cidades. Para a cidade, e a briga em Criciúma era a Casan com as arrozeiras, né? Era o tratamento, se tirava água para Casan, faltava para as arrozeiras, e vice-versa. Então lá eles fizeram, hoje a barragem serve para a cidade da região de Criciúma tudo, e serve para as arrozeiras também. Agora ela ajuda as arrozeiras também. Sim. Porque a água sobra, na verdade. E aqui a nossa região, provavelmente, eu não sei se é para agora, para 20 anos, 30 anos, sei lá, mas provavelmente eles vão ter que pensar, né, estudar alguma coisa para não deixar faltar. Porque se tu pegar Laguna, pega Ibituba, pego lá no Morro dos Cavalos, lá em cima, para a região ali de Ibituba, né? Até ia perguntar para ti se era com poço, mas não tem nem como, né? Não, eles pegam de lá. O Tubarão, hoje, a água mais cara para tratar é Tubarão. Pelo rio, por causa do rio. Por causa do rio. Tubarão, ele pega Braço do Norte, pega o Rio Grão-Pará, Braço do Norte, né? Que vem da serra. Daí pega lá da região Laurumila do Carvão, e pega lá do lado de Pedras Grandes da batatinha, beterraba, lá o que o pessoal lava, engenho, fecularia. Então, Tubarão, ela é uma água difícil a mais cara e mais difícil de tratar. É muito concentrado, o que vem de toda a região cai ali. Cai ali, não, cai no Rio Tubarão. Antes teve problema de suinocultura, mas o pessoal hoje já estão conscientes. Já estão mais instruídos também, Estão conscientes, já usa o dejeto suíno para energia, para outras coisas que... Para próprio crescer a grama, por causa do gado de corte, gado de leite. Então, a nossa água aqui ainda é uma das águas melhores da região. Da região ainda, é nossa. Aqui em Braço do Norte, tudo que tem vamos dizer assim, gera riqueza, né? Porque a água é boa, o que a gente cria de gado aqui é bom, o suíno é bom, tudo dá aqui, né? Começou com as molduras, Sim. Primeiro com as fecularias, depois a moldura, e o gado Jersey, o porco, né? A carcaça suína. Carcaça suína, ela tá uma das melhores de Santa Catarina. A nossa região é muito água, todo canto. Tem água. Todo canto nasce água. Então é muito boa para isso. Sim. Mas assim,
Tem alguma coisa assim dos bairros onde a gente morou, né? Tu não morou só na floresta? Agora eu moro no São Francisco. Sim. Então na floresta a gente começamos com a gruta, quando emendou uma rua com a outra, foi feita uma gruta Nossa Senhora da Saúde. A gente participou da primeira diretoria da gruta. Depois ali a gruta era onde é o colégio hoje, a escola da Floresta. João Batista da Silva. Então de tudo isso a gente participou, depois da construção da igreja, centro comunitário. Sempre foi ativo com o povo, com a comunidade? Com a comunidade. E isso daí assim tinha uma liderança muito grande, que era do Sr. Nicolau Maia, que Sim. ele botava caminhão a correr, ajudou a arrecadar, a gente foi arrecadar dinheiro com político para comprar terreno, para a igreja, para o centro comunitário, para a escola. Todo mundo na época dizia que ele era o prefeito da floresta? O Sr. Nicolau era ali na floresta, ele movimentou o bairro, né? Hoje já está com quase 90 e poucos anos, acho que já passou de 90, ele, a Dona Cristina, e ainda é ativo. Ainda entrega pedra, ainda vende pedra, trabalha ainda. É muito ativo, é forte, né? É forte, A palavra certa é essa. O Tibagi morou só na floresta e no São Francisco? São Francisco aqui. Achei que já tinha feito uma turnê que tinha... Não. Costumo dizer, né, que o Luiz me brincava comigo, porque todo lugar eu era, né? É o que eu ia... O bairro Nossa Senhora de Fátima, Tibagi é dali. Porque eu trabalhei 40 anos aqui, né, no Nossa Senhora de Fátima. Né, então, não tinha nada. Não tinha nem rua direito ali. Quando eu comecei a trabalhar ali, eles estavam fazendo ginásio de esporte. Então tinha essa rua aqui, da Severo Sombrio, mas era uma rua estreita. Primeiro era só um caminho, né? Uma picada que ia sair lá na Figueira. Uhum. Mas quando eu vim trabalhar na Casan, já tinha a rua Pedro Miches e essa daqui da Severo Sombrio já tinha. Então já estava fazendo ginásio na esquina. Mas o resto não tinha nada, era pasto, era mato. Na frente do ginásio era a chácara de laranja. Tinha uma piscina aqui na época, né? A piscina eu trabalhei quando eu estava de férias na Casan, eu trabalhei uma semana ajudando a concretar a piscina, uma parte do campo. Era o seu Lourinho, era a empresa que estava construindo. O seu Lorivaldo Paulo da Rosa? Isso. Mas a piscina ela nunca chegou a funcionar. Ela foi feita uma piscina, eu não sei se ela era tamanho olímpico. Ela era para praticar natação, para escola, para pessoal pública, na verdade. Pública. Mas ela não chegou a funcionar porque não parou água. Deu infiltração. A piscina está ali, só foi aterrada, né? A piscina é onde é o Parque da Família? Onde tem aquele parque das crianças brincar ali. Uhum. Embaixo ali é a piscina. Era bem na beiradinha da calçada, então. Tinha em torno de uns 10 metros da rua. Então é bem no Parque da Família mesmo. Ali a piscina está ali, ela só foi enterrada. Eu lembro muito vagamente assim de ter umas passagenzinhas por cima dos lugares que era mais estreito, que era tipo uma ponte. Uhum. Mas isso muito tempo faz. Então eu acho que o prefeito que fez na época foi o Laércio Miches, que fez a piscina. Mas aí eu não sei o que aconteceu, que ela não parou água, não deu vazamento. Daí foi ficando e enterraram. Ficando e foi obrigado a aterrar, porque daí, a não ser que fizesse uma por dentro dela de novo. Né? Refizesse, mas daí era outro investimento muito alto. Talvez
talvez não compensava fazer, né? Uhum. E foi aterrado. O Luiz comentou, porque assim, ó, nós temos família e armazém, parente e armazém, né? Aí o Luiz disse, ó, Tibagia do armazém. Tem parente, uma parte da família veio do Grão-Pará, Rio do Meio, Aiurê. Então eu brincava que eu era de lá também. Aí da floresta, do São Francisco, então a gente era de tudo, né? De tudo que era lugar. De todo lugar. Do Tubarão pra cá. Todo lugar veio passando. É que na verdade também pode ser que não morou nos lugares, mas convivia com o pessoal, né? O nosso de Fátima, vamos supor que 40 anos que... Caminho de serviço. Caminho de serviço, então a gente conhece as pessoas tudo. Agora talvez não, mas conhecia. Sim, é porque a cidade cresceu muito também. E o bairro cresceu muito também. Mas a gente conhecia quase todos. E uma época onde a Casan tinha água, a gente sabia. Era igual Correios. Perguntava onde é que mora fulano tal. Mora lá tal lugar, tal. E puxava tudo, tinha tudo isso na memória. Porque a gente tirava leitura, entregava fatura. Tratava, dava manutenção, fazia ligação nova. Tudo. Então, se a pessoa tinha água, tinha ligação de água, a gente sabia. Já sabia onde é que era. A maior conquista que teve na vida? Sim, foi a família e as amizades, os amigos, né? Porque quando nós era criança, o que a gente pensava, não tinha assim uma ideia de ser, eu vou ser isso, vou ser aquilo. Foi acontecendo. A gente pensava em ser caminhoneiro, porque... Para conhecer o Brasil. Conhecer o Brasil. Tinha aquela história de que o mundo ia acabar no ano 2000. Uhum. A gente conversava, será que vou estar casado? Será que vou ter filho? Será que vou ter neto? E a maior conquista da gente é a família, é os amigos, é o que... É a diferença que fez para outra pessoa. É a diferença, porque o que fica da gente? Fica o que lembra de bom ou de ruim. A lembrança. Então... E os Caiana? Não é o nome de vocês mesmo? Não, a assinatura é Pereira. Pereira. E de onde é que veio o Caiana? O Caiana era assim, o meu avô veio do meu avô. Então, tem a controvérsia de como veio, mas, assim, segundo as histórias, teve uma comadre do meu avô que botou o apelido, uma das histórias, né? Uhum. Porque... por causa da cana caiana, e outra foi por causa da bebida, da cachaça, né, que era feita de cana caiana. Uhum. Então tem uma história que diz que perguntava pro meu avô qual era a cachaça boa, ele dizia que era de cana caiana. E foi pegando a apelido. E então essa comadre botou o apelido, chamava o compadre João da Cana. Compadre João da Cana. E depois ficou João Caiana e foi passando. Foi passando para filho, para a família toda. E todo mundo, até um tempo atrás eu cheguei a pensar que o sobrenome era Caiana mesmo. Não é Caiana, é Pereira. É Pereira. Mas daí passou para tudo. Passou neto, filho, neto e é conhecido por Caiana. É um sobrenome não da certidão, mas é igual a Tibagi, né? Ficou... É a assinatura. É assinatura, e Caiana é quase assinatura também. Sim. Porque por Pereira... Ninguém sabe. O João Pereira. Quem é João Pereira? Não. É o João Caiana? É o João Caiana, daí já sabe quem é. Então... E como é que tá o show de vocês? Estão planejando mais alguma coisa? Estamos fazendo de vez em quando. De vez em quando a gente faz com o Genésio, que também vai junto com a gente. O Genésio Gaiteiro? O Genésio. Tem uns 3 gaiteiros aí que vai junto com a gente faz. A gente ajuda eles, eles ajudam a gente. E assim vai indo. E vai indo. De vez em quando tem, agora já tem para começo de maio, a festa lá no Wilson, da telha, sempre leva a gente.
Tem um pessoal que na praia. Faz a turnê. O mais longe que a gente já foi cantar foi Itapema, mas é assim de festa de família. Sim. Família italiana. Uma italianada, rapaz. Pensa num pessoal alegre. Eu acredito. E gosta de festa, né? Gosta de festa. Eles não eram assim muito musical, mas musical que eu digo é ritmo. Mas chegou uma altura, eles fizeram era um aniversário de um senhor de 60 anos de casado, eu acho que é de um casal, e marcou a assinatura. Eles sentaram fizeram uma roda no meio do salão, sentaram no chão, idoso, criança, homem, mulher, e tudo cantando aquelas músicas italianas. A Bela Polenta, a América. As tradicional. As tradicional, né? Sim. Então, pensa num pessoal alegre. Quem gosta de festa tá sempre rindo. Quero te agradecer por ter comparecido no podcast, contar uma parte da tua história. Dizer que muita coisa que tu trouxe hoje eu não sabia. Não só da tua família, mas da nossa cidade, do desenvolvimento aqui. E agradecer a tua presença e por ter contado essa história pra gente aqui no podcast. Eu que agradeço a lembrança tua de convidar a gente. Não tinha como não convidar. A gente só tem a agradecer porque contar um pouquinho lembrar um pouquinho, brincar um pouco com as coisas que aconteceram na vida da gente, né? Sim. Eu costumo dizer que se eu tivesse nascido agora, esse negócio do bullying, eu era o campeão dela, né? Porque Bota apelido em todo mundo? Não, e tinha muitos apelidos. Sim, sim. Tinha muito apelido. Eu acho que já tive uns 10 apelidos. E tudo desde caruru, de sapo, de sei lá, rolha de poço, e daí pra frente. Então o pessoal vai se engraçando e vai botando apelido. Não, e era uma época que era só apelido. Era. Trabalhava em qualquer empresa, a primeira coisa que fazia era dar um apelido. Tinha o vareta, o vira-tripa, né? O pau de vira-tripa, não sei se tu sabe o que é um. Sim. Então tinha vários apelidos, caruru, eu me chamava. E ninguém morreu por isso, né? Não, e era uma época que não sei se era normal, mas era corriqueiro. Eu brigava muito por causa de apelido, né? Quando não gosta, é mesmo que pega, né? Daí que pega. Então, eu brigava muito quando era piazão, aí brigava porque às vezes não gostava do apelido. Daí ficava. Aí que ficava. Então tá, Tibagi. Muito obrigado por ter vindo no podcast e até uma próxima. Eu que agradeço. Então tá. Até mais, gente. Obrigado.